Mas, irmãos, para a gente meditar nesta noite, eu queria que você pensasse sobre aquilo que o pecado causa em nós. Por exemplo, ele nos faz falar mais, nos faz falar sobre mais, na realidade, e nos contentar com menos. O pecado nos faz falar sobre mais e nos contentar com menos. Em primeiro lugar, é o tema dessa série que a gente está estudando, em que nós queremos olhar para esta frase que muitas vezes usamos e dizemos Deus em primeiro lugar, mas que inúmeras vezes não reflete a verdade nas nossas vidas. Para todo mundo nós dizemos, não, Deus em primeiro lugar. Mas na prática isso é verdade? No dia a dia isso acontece mesmo? Na semana passada nós vimos que fomos criados para refletir a glória de Deus. Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então nós devemos viver para esta glória, para este propósito maior, e não restrito apenas às nossas necessidades, de comida, de vestimento, enfim, de outras coisas que nós temos necessidade. Porque quando nós pensamos na vida como trabalho, casa, família, igreja, trabalho, casa, família, igreja, trabalho, aí depois de um certo tempo a gente fala assim, é só isso? A vida é só isso? Ou Deus tem mais para nós? Porque a vida não pode ser restrita a esta mera sequência de eventos diários, cotidianos, e simplesmente acaba e pronto. Deus nos criou para mais, então somos chamados para viver para Deus e fazer diferença neste mundo que Deus nos colocou para servi-lo. E a gente jamais deve perder isso de perspectiva. E queridos, e quando a gente pensa nisso, se Deus nos criou para a sua glória, se Deus nos criou para esse propósito maior, a questão é, por que esse plano deu errado? Aonde é que foi que a coisa deu errada? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu quero então que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. E a gente vai observar, à luz desse texto, que, meus irmãos, muitas vezes nós escolhemos menos como se fosse mais. Nós queremos mais, mas nós optamos por menos. E observa o que diz a palavra de Deus, a gente vai ler do versículo 1 a princípio até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, essa história aqui é clássica, e a gente sabe que todo mal que a gente vive hoje em dia começa nesse dia. Aqui houve a queda do homem, aqui houve a entrada do pecado no mundo, enfim, o plano de Deus, ele toma outra trajetória, mas sempre lembrando, né, que tudo está debaixo do controle soberano de Deus, inclusive esse dia trágico para a humanidade. E nós percebemos alguns detalhes aqui, quando nós lemos esse texto, que sempre é bom a gente recordar. O primeiro deles, meus irmãos, é que a serpente, ela questiona a palavra dada por Deus. Olha só o versículo 1, é assim que Deus disse. É assim que Deus disse. Meus queridos, essa serpente, Satanás, o diabo, continua questionando a palavra de Deus. É assim mesmo que Deus falou? Foi desta maneira que ele expôs a sua palavra? É assim que se revela a sua vontade?
E depois então de colocar aquele pensamento na cabeça de Eva, lá no versículo 4, agora ele vem com a afirmação. Olha só o que diz o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora já não é mais um questionamento, agora é uma afirmação. A serpente agora está negando a veracidade da palavra de Deus e dizendo para Eva que ela não iria morrer se comesse daquele fruto que Deus tinha dito que não era para comer, porque eles morreriam. E a terceira observação, meus irmãos, olha só que coisa interessante. Veja só o versículo 5. A interpretação que Satanás dá para Eva acerca dos fatos. Ele fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Um questionamento, uma negação, agora uma proposta. Uma proposta de interpretação para aquilo que é pessoalmente agradável à mulher. Diante da palavra de Deus, ele fala o seguinte: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Queridos, notem que isso se reflete muito o que nós estamos falando nessa série, em que a serpente oferece para Eva, depois Adão acaba entrando no mesmo esquema que ela, oferece para eles algo a mais. Porque diz a proposta o seguinte: vocês serão como Deus. Você terá uma glória maior, você terá uma satisfação maior do que você tem experimentado até agora. E esta é a semente, meus irmãos, daquilo que muitas vezes Satanás continua usando para ludibriar e enganar muitas pessoas com suas propostas do mal. O problema é que para ter mais do diabo, tem que sair dos limites estreitos da vontade de Deus. Não tem jeito. Não tem como você pegar aquilo que é do diabo sem abrir mão das coisas que é de Deus. Não existe meio termo, não existe maneira de conciliar as duas coisas. O mais de Satanás significa centralizar a sua vida no eu. E deixar de lado a glória de Deus, deixar de lado o reino de Deus, esquecer de Deus e fazer aquilo que lhe dá vontade. Aquilo que está no seu coração. E meus irmãos, cada vez que eu e você, nós optamos por mais, centralizados naquilo que é agradável aos nossos olhos, aquilo que chama atenção para o nosso coração. Quando nós fazemos essa opção, o que realmente nós conseguimos é menos. Ao invés de satisfazer, não satisfaz. Meus queridos, o diabo, ele quer nos convencer, ele quer me convencer, ele quer te convencer de que nós podemos viver um reino maior e mais satisfatório do que o reino de Deus. De que existe mais, além do reino de Deus. E você pode então viver no seu próprio reino, em que você será o reizinho, e você vai governar o seu reino sozinho, sem se preocupar com mais ninguém. Essa é a grande proposta que ele continua fazendo até hoje. Queridos, o diabo, ele sabe que nós fomos criados para a glória de Deus, para algo maior do que nós mesmos, algo maior do que apenas a nossa sobrevivência. O diabo sabe disso. Ele sabe que nós desde aquela época, nós desejamos este mais de Deus. Nós queremos mais do Senhor. Então, por isso, ele vem e ele engana as pessoas, oferecendo menos, de maneira que se pareça mais. Porque, veja só, quando ele fala, vocês serão como Deus, queridos, não é um convite honesto para mais,
É um truque enganador para menos. Mas esse truque continua funcionando até hoje. Até hoje o diabo nos oferece algo como se fosse mais. E quando nós fazemos negócios com o diabo, nós estamos recebendo menos. E é muito importante a gente pensar acerca disso. Eu queria que você tentasse imaginar aquela história, né, que a palavra de Deus fala sobre Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. Lembra daquela história? E Satanás chega, né, para o diabo, quer dizer, para Jesus, né, e começa a fazer propostas. Primeiro do pão, tentando mostrar que a sua necessidade é mais importante do que a vontade de Deus. Olha só a necessidade, como ela mexe muito com a gente. Jesus de fato estava com fome. Mas ele responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o mais importante do que a minha necessidade material é fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, isso aqui é um tapa na cara do inimigo. Muitas vezes nós queremos satisfazer a nossa vontade, por isso aceitamos a proposta do inimigo. Sexo antes do casamento, descontrole na comida, descontrole na bebida, ganância. São essas propostas. E a gente acha que tudo isso é necessidade. Outra coisa, meus irmãos, a gente percebe o seguinte, que aí o diabo então leva Jesus, oferece, né, coloca ele num alto lugar e fala para ele pular dali, que agora ele já começa a usar a palavra de Deus, que os anjos vão protegê-lo. Olha só, usando a palavra de maneira distorcida, de maneira incompleta, para tentar fazer Jesus fazer a vontade dele. E por fim, meus queridos, diz a palavra de Deus que levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E a palavra final era glória. Você vai ter todas as glórias deste mundo, eu vou dar para você todas as glórias deste mundo, dos reinos deste mundo. Você tem que fazer uma coisa só. Eu quero a sua adoração. É só isso. E eu pergunto, meus irmãos, quantas pessoas estão abrindo mão da adoração a Deus, pela adoração a qualquer outra proposta dada pelo inimigo? O truque continua o mesmo, a história continua a mesma. Eu queria tentar trazer você para uma realidade mais próxima. Imagina você saindo para comprar um carro. Vai trocar de carro, Luiz? Por enquanto não, né? Vai trocar, Michel? Por enquanto sossegado? Tranquilo? Agora imagina que você vai comprar um carro e o vendedor fosse o próprio diabo. Agora deu medo, né? E quem está vendendo o carro para você é o diabo. Sabe o que ele vai fazer? Não que os vendedores façam isso, tá? Não. Mas ele vai mostrar para você todos os aspectos positivos daquele carro. Ele vai falar para você do som, do conforto, do status, da beleza. Nada negativo. Ele não vai falar para você do motor, do desgaste do motor, do consumo que aquele carro tem, da manutenção, da sua real necessidade de um carro como aquele. Ele não vai fazer isso. E até ele fala o seguinte, e se precisar, a gente dá um jeito para você ter um crédito e conseguir o carro que você quer. Meus queridos, esse é o ofício do inimigo. Ele faz isso com o carro, ele faz isso com a casa, ele faz isso com a vida, ele faz com tudo. Ele mostra o lado bom, né? É assim que Deus falou. Não, vocês não vão morrer. O que vai acontecer é que seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só que coisa boa. A única coisa que você precisa fazer é comer. Só isso. Então, meus queridos, quando a gente olha para o mesmo truque sendo usado, nós percebemos que este é o ofício do inimigo, é mostrar o que você quer e não o que você precisa ver.
E é interessante que quando Jesus ele chama os seus discípulos, Jesus sempre mostra o que é necessário ver. E muitas vezes ele deixa de lado aquilo que nós queremos ver. É realmente o contrário. Então o inimigo ele é perito na arte da tentação, da sedução, do engano, mas ele sempre promete mais e o que ele oferece é menos. Desde lá de Gênesis 3, isso continua acontecendo. Queridos, todos os dias, de muitas maneiras, nós caímos nesse truque. Deixa eu tentar trazer ainda mais para a nossa realidade agora, tentando mostrar para nós, assim, no dia a dia, como seria um pouco disso. A gente, em vez de focar nessa vida que Deus deseja para nós, essa vida de glória para Deus, a gente foca nas necessidades do dia a dia, nas coisas do cotidiano, nos detalhes pequenos da vida, e a gente muitas vezes se perde nisso. Perceba, por exemplo, pensa no pai, pensa na mãe, e esse pai, essa mãe, como vocês, crentes, como nós, tem que pensar o seguinte, meus irmãos, nós não podemos reduzir a nossa vida ao trabalho, ao sucesso do trabalho, ao fruto do trabalho. Nós não podemos reduzir a nossa vida ao trabalho, levar o alimento para casa, comprar bens para a família e ficar tudo bem. Não, meus irmãos. Isso aqui é importante, é necessário, sim. Mas nós somos criados para refletir a glória de Deus em casa. Nós devemos ter comunhão com a família, de maneira que esta família reflita que o Senhor é o Senhor desta casa. Devemos discipular os filhos no caminho do Senhor e ajudar a nossa família a viver para o reino de Deus. Então, se a gente dedica toda a nossa vida, todo o nosso esforço, todo o nosso recurso, tudo aquilo que nós temos para o sucesso no trabalho, nós, consequentemente, estamos deixando de lado aquilo que é mais importante, aquilo que vale mais, que é o reino de Deus. Nós estamos aceitando a proposta do inimigo e deixando de lado a proposta de Deus. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Se a gente não ficar atento a esta realidade, meus irmãos. Por exemplo, quantos jovens, na busca pela aprovação dos seus amigos, para ele é colocado da seguinte maneira: olha só, para que você então faça parte, para que você faça parte da galera, para que você esteja junto conosco, é importante você aprender e repetir o nosso vocabulário. Aqui a gente tem uma maneira de falar, ok? Aqui a gente tem uma maneira de se vestir. A gente conta algumas piadas aqui que nem todo adulto gosta de escutar. Talvez seu pai e sua mãe não vai gostar muito, mas você precisa rir com a gente. Você precisa frequentar os mesmos lugares que a gente frequenta. Então essa proposta, meus irmãos, é de muitas vezes levar o jovem a pensar o seguinte: você precisa de mais, você precisa de relacionamento, você precisa estar nesse mundo, você precisa dar bem com as pessoas, você precisa ter network, relacionamentos. Só que para isso, você não precisa vir com essa roupagem cristã, muito cristã, porque não vai dar certo. Então, meus irmãos, muitas vezes essa proposta que o inimigo faz, leva o jovem a se esquecer de algo muito importante na sua vida. Que a única pessoa que ele deve agradar, para quem ele deve viver, é por aquele que morreu por ela na cruz do Calvário para perdoar todos os seus pecados. Se tem uma pessoa, uma única pessoa que um jovem deve agradar, qualquer crente deve agradar, não é uma pessoa deste mundo, mas é este Senhor, que deu a sua vida por ele. Mas muitas vezes, Satanás quer nos convencer de que a glória deste mundo é muito importante. Meus irmãos, nós somos salvos para participar de um reino, de uma glória muito maior. Analisar um pouco mais essa estratégia do inimigo, meus irmãos. Eu quero que você, e cada um, você que está em casa, você que está participando aqui, quero que você pense um pouco mais acerca disso, porque amanhã é segunda-feira. Eu gostaria que estas coisas, essas palavras, isso que esse texto aqui, ele ficasse martelando na sua cabeça, e você ficasse pensando o seguinte: será que a situação aqui, Satanás me oferecendo menos como se fosse mais? Será que eu estou sendo enganado nessa situação aqui? E que você pensasse nisso e colocasse em sua mente, o seu coração para trabalhar desta maneira. Imagina só, você precisa trabalhar,
Eu falei aqui do trabalho, do chefe de família, da mulher, enfim, as pessoas falam, não, preciso trabalhar. Ok. Preciso trabalhar. O que a Bíblia fala acerca disso? 6 por 1. O que é 6 por 1? 6 dias você trabalha e 1 você descansa. 1 você consagra ao Senhor. O inimigo fala assim, é verdade, você precisa trabalhar e você precisa descansar. Agora deixa eu dizer para você, meu jovem trabalhador, meu senhor trabalhador, minha senhora trabalhadora, você merece o descanso, você merece o lazer, você merece o tempo de família. Aí você fala, sim, é bom, é muito bom ter descanso, é bom ter lazer, é bom o tempo de família. Agora, para isso, o que eu preciso fazer? Talvez eu tenha que trabalhar mais, então, porque o meu salário não é suficiente para um bom lazer, para um bom tempo em família, para uma boa viagem, então não dá. Aí, amigo, sim, você precisa trabalhar mais. Então vamos trabalhar mais, vamos trabalhar mais. E aí você trabalha mais, porque você pensa que lá na frente o esforço será recompensado. Agora nós temos um homem, talvez até uma mulher, nós temos os dois, muito ocupados todos os dias com o trabalho. E agora eles estão imaginando aquele tempo de férias. Quem sabe até juntar a família toda e ir para Disney. Sei, Fernando de Noronha. Aí para algum lugar com a família toda. A gente trabalha para isso e tal. Então agora os dois estão ocupados naquilo. O pai mal vê os seus filhos. A esposa mal consegue conversar com seu marido. Ambos não têm tempo para discipular os seus filhos no caminho do Senhor. Eles estão trabalhando, porque eles merecem o descanso, o lazer, um bom tempo em família, uma viagem muito gostosa, até fora do país. Muitas vezes eles não conseguem participar das reuniões da igreja. Estão muito ocupados. Precisa trabalhar demais. Muitas vezes não consegue participar dos cultos. Muitas vezes não consegue fazer a sua devocional. Muitas vezes não consegue ter um tempo de família para orar. Querido, se isso continuar se repetindo por mais alguns anos, daqui a pouco, toda esta família estará longe do Senhor. Alguém discorda? Percebe? Mas tudo começou, é preciso trabalhar. Sim. Ninguém deixa de pensar nisso, isso é uma verdade. Só que quando a gente começa a entrar numa estratégia que o inimigo vai fazendo, porque veja só, meus queridos irmãos e irmãs, jovens e adultos, pensa o seguinte, o diabo não chega pedindo para você pecar contra Deus. Ele chega fazendo uma pergunta, é assim que Deus disse? Depois ele começa a fazer afirmações, olha, não é bem assim, o pessoal está ensinando você lá na igreja de maneira errada. Esse pessoal está meio bitolado, olha, não vai acontecer como o pessoal está falando. E aí ele passa a dar uma interpretação diferente para que você ache, então, que, opa, já que isso que eu quero, que é agradável aos meus olhos, vou abraçar e vou receber. Outra coisa, meus irmãos, jovens, não é errado você ter inimigos. O inimigo fala isso para você, ele fala assim, olha, Deus o criou como ser social, você fala a verdade, né? A palavra de Deus fala que não é bom ficar sozinho. Então a gente precisa de relacionamento, a gente precisa, conviver com pessoas. Sim, o inimigo fala, você precisa de amigos legais, de amigos descolados, amigos livres, amigos, com a cabeça aberta, amigos que dão risada, amigos que não censuram. Você precisa desse amigo. E aí você fala, sim, eu preciso de amigo assim, pena que esses amigos não estão na igreja. Eu não conheço esses amigos na igreja. Aí o inimigo fala assim, olha só, mas a palavra de Deus diz que você deve ser sal nessa terra, você precisa ser luz nesse mundo, você precisa evangelizar as pessoas. E como é que você vai evangelizar as pessoas se você ficar só dentro da igreja? Aí você fala, opa, é verdade, jovem. Você fala, onde os seus amigos estão? Eles estão aí no mundo, nas baladinhas, nos encontros, na vida e tal, tudo mais. Aí você fala, não, tá bom, eu vou lá evangelizar esses camaradas e vou ganhar eles para Jesus.
Aí o inimigo chega e fala o seguinte: ó, só que para você ter acesso a esse grupo, você tem que mudar algumas coisinhas, ok? Não vai com essa cara de crente, não, com a Bíblia aqui, que o pessoal vai te rejeitar. Então dá uma alterada aí né, no seu estilo, ok? Não chega com Bíblia, papo de crente, senão o pessoal vai rejeitar você. Tente imitar o que eles fazem. Veja como eles se comportam e como eles falam. Comece a agir como eles agem. Dê risada do que eles acham engraçado. Se envolva cada vez mais com a vida deles. Como é que termina essa história, irmãos? Será que esse crente vai evangelizar o incrédulo? Ou nós teremos um crente enredado pela cilada do diabo? Percebe? Acontece todo dia isso. Homens, mulheres, jovens. Quando o inimigo, de alguma maneira, ele arma ciladas e nos faz pensar que a nossa vida, ela se reduz aos nossos sonhos. Puxa, o meu lazer, o meu tempo de família, a minha necessidade de viagem, quando ele nos leva a reduzir toda a nossa vida ao tamanho dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas necessidades, ele nos coloca exatamente onde ele nos quer. E aí ele está pronto para armar a sua cilada e nos capturar. Porque, irmãos, nós não fomos criados para viver apenas por conta das nossas necessidades. E tem muita gente falando o seu sonho, o seu ideal, o seu isso, o seu aquilo. Meus irmãos, é o sonho de Deus, é o reino de Deus, é a glória de Deus, é tudo para Deus. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Sempre ele. Então, quando nós reduzimos, quando nós focamos nesse reino centrado em nós e não em Deus, nós caímos nessa mentira do inimigo, meus irmãos. De novo, queridos, eu quero deixar muito claro isso aqui, tá? Essas coisas, o trabalho, o descanso, a família, os amigos, são coisas importantes. Não estou dizendo que não são importantes. O problema é que elas não podem assumir o primeiro lugar na sua vida. É aí que está a diferença. Elas não podem ser mais na sua vida, porque elas são menos. Então, meus irmãos, filhos são importantes, família, roupa, comida, compromisso, dinheiro, habitação, emprego, sexo, lazer, tudo coisas são importantes, criadas por Deus. Mas essas coisas não podem ser aquilo de mais importante, de mais valioso que eu estou buscando na minha vida. Porque se essas coisas assumem esse lugar na minha vida, meus queridos, quando essas pequenas coisas, elas se tornam a grande busca da minha vida, eu abandonei aquele grande plano de Deus, a glória do Senhor, e fiz dessas pequenas glórias da criação o foco da minha vida. E eu estou focando então naquilo que é passageiro, naquilo que é temporário, naquilo que vai ficar neste mundo, aquilo que a traça e a ferrugem corrói. E deixei de olhar para aquilo que me traz satisfação eterna. E essas coisas, meus irmãos, elas são como um crack, como uma droga. Você vai correr atrás, você vai conquistar, e aquilo vai te satisfazer. Mas a satisfação, ela é momentânea. E logo ela vai deixar um vazio. E você pronto para correr atrás de outra coisa. E você vai continuar correndo, correndo, correndo atrás. Sem nunca satisfazer a sua alma. Percebe, meus irmãos? Essa é a estratégia do inimigo. Dizer para nós que nós teremos mais, quando na realidade está nos oferecendo menos. Eu queria que você perguntasse para você ao longo dessa semana, qual é o mais que você está buscando? Atrás do que você está correndo na sua vida? Você está buscando as coisas de Deus, do reino de Deus? Uma família que serve a Deus, uma família que honra a Deus. Você dedicado ao Senhor, você colocando diante do Senhor todos os seus talentos, todos os seus dons a serviço de Deus. É isso que você está buscando? E de novo, meus irmãos, não é errado você trabalhar e ser um excelente profissional lá fora e ser bem-sucedido no seu trabalho. Mas não é por causa da glória deste mundo que você deve trabalhar e ganhar dinheiro. Mas é pela glória do Senhor.
Pensa em homens como José, pensa em homens como Davi, como Daniel, que foram colocados em posições elevadíssimas neste mundo, nesta sociedade mundana. Para quê? Para servir aos propósitos de Deus. Então a questão é o foco. Aonde está o meu foco? O que eu quero com isso? E é por causa disso, meus irmãos, que Jesus foi enviado a este mundo para nos livrar destas glórias efêmeras, dessas glórias passageiras, e nos conectar de novo à glória de Deus, a perceber que a vida é muito mais do que simplesmente comer, vestir, dormir e fazer as coisas básicas do dia a dia. É a salvação em Cristo Jesus que nos restaura esta glória para Deus, de fazer com que a nossa vida agora tenha sentido, tenha propósito, que eu não vivo apenas pelas minhas necessidades cotidianas, que eu vivo por uma eternidade. É isso que Deus deseja para todos nós, meus irmãos. Pensa o seguinte: o que afeta a sua tomada de decisões? O que te motiva a buscar a Deus? Será que são as bênçãos? Tem muitas pessoas buscando a Deus por causa das bênçãos. Meus irmãos, isso é reduzir a nossa existência às necessidades básicas. Por que nós frequentamos a igreja? Por que nós nos relacionamos com outras pessoas? Então, meus irmãos, Jesus Cristo nos foi enviado para nos restaurar esta glória de Deus. E quando nós somos restaurados esta glória de Deus, nós mudamos nossa maneira de enxergar a vida. Nós passamos a pensar não mais em nós mesmos, mas agora nós passamos a pensar em Deus, na glória dEle, no nome dEle, no Filho dEle, para Ele. Como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Agora veja só, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Só porque Jesus te salvou? Para que você não viva mais para você mesmo, para que você pare de pensar em si mesmo, para que você pare de buscar o seu próprio reino e comece a buscar o reino de Deus. E meus queridos, Jesus nos convida para este reino. Ele nos chama para essa jornada maravilhosa. E nesse chamado de Jesus, ele fala que para segui-lo. E aí eu pergunto: será que você é um discípulo de Jesus e você quer segui-lo? Ele nos lembra que para segui-lo, nós temos que amá-lo mais do que qualquer outra pessoa, até mesmo do que a nossa própria vida. Se eu quero viver para Ele, para a glória dEle, eu tenho que lembrar disso, que nós somos chamados para amá-lo mais do que qualquer outra pessoa, e amá-lo mais do que a nossa própria vida. Outra coisa, nós somos chamados para ter a disposição de morrer por causa de Jesus, de dar a nossa vida por Ele. E por fim, meus irmãos, nós somos chamados a renunciar tudo que nós possuímos por causa dEle. É como você pegasse o inventário dos seus bens, a lista dos seus bens, e falasse: está aqui, Jesus, é tudo teu. É para a tua glória. A minha vida, os meus relacionamentos, tudo que eu possuo é do Senhor. Parece que é menos, mas é mais. Parece que é pequeno, mas é muito grande. É muito mais do que você pode imaginar. Não existe uma vida tão gloriosa como a vida daquele que segue a Jesus. E é essa a proposta de Deus para nós, irmãos. Concluindo, queridos, debaixo do pecado, nós vivemos a trágica redução da transcendência. Nós saímos da glória e nós abraçamos em Adão a proposta do diabo. Fomos criados para que a nossa vida atinja a glória que Deus deseja. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para o seu reino e para a sua glória. Infelizmente, em Adão nós trocamos mais por menos. Cristo nos resgata. Ele nos leva agora a ter mais. Então, que você não continue trocando mais por menos. Lembra que Satanás vai usar as mesmas estratégias que usou no passado. Mas Cristo veio para mudar a nossa vida e nos convidar para uma vida plena. Eu vim para que vocês tenham vida e uma vida plena, uma vida que vale a pena, uma vida transcendente. Eu queria que durante essa semana, nas suas devocionais, você pensasse nisso.
O que eu estou fazendo hoje? Eu estou trocando mais por menos? Eu estou envolvido numa proposta do maligno na minha vida? Será que toda essa correria está me tirando do reino de Deus? Tá bom? Durante a semana, quando você for fazer a sua devocional, cada vez que você lê a palavra de Deus, pensa nisso. Em que situação esse texto me ajuda a perceber e me alertar para que eu não troque mais por menos?